oficialmente sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro da My Hotels. Esse encontro ele acontece toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Ele é exclusivo para donos de hotéis boutique e pousadas de charme que estão buscando mais leveza na gestão das suas propriedades. E aqui o meu objetivo é que vocês saiam de cada aula com um passo a mais em direção a essa leveza e tranquilidade na gestão. Então, a gente aborda dos mais diversos temas, desde liderança, de cultura, de produtividade, de lucro, que é o tema de hoje. Então, se você não se inscreveu ainda no YouTube, tem lá também. Então, todas as aulas ficam gravadas. Essa aula é a aula 44, se não me engano. 44, 45. 45. 45 já. 45. A Bianca é do time My Hotels. 45 já. Então, se vocês não estão no YouTube, vai lá, se inscreve, não perde. Tem muito conteúdo de muita qualidade que eu faço com muito carinho nesse projeto para ajudar vocês a terem melhores resultados, tá bom? E no tema de hoje, a gente vai ver 3 vazamentos que estão destruindo a sua rentabilidade dentro do seu hotel boutique ou da sua pousada de charme e muitas vezes você nem percebe. Ah, boa. A Bianca colocou o link aí do canal do YouTube para quem não está inscrito ainda. Clica lá, inscreve, não perde. Toda semana a gente manda. Quem não está aqui, tem alguém que está aqui que não está dentro do grupo das aulas para receber semanalmente o link? Se não tiver também, bota o link aqui, Bianca, do grupo, por favor, para quem não tiver conseguir entrar. Então, vamos lá. Para quem que é essa aula de hoje? É para donos de hotéis, boutique, pousadas de charme, que têm boa ocupação, mas que sentem que a margem poderia ser melhor, né? Que o seu lucro poderia ser maior. É para quem trabalha muito, muitas vezes vê o hotel cheio, mas no final do mês o lucro não acompanha o esforço, né? Para quem já tentou aumentar a diária, já tentou reduzir custo, mas sente que ainda tem dinheiro que está escapando. Para quem já tentou, que acha que R$50 aqui, R$80 ali, não faz diferença e quer enxergar a conta real disso no final do mês, vocês vão ver que hoje eu vou trazer uns números que chamam a atenção. E é também para quem topa olhar para processos internos e perceber aonde que o dinheiro está escapando, para onde que está fugindo aí das suas mãos, pela operação estar no automático. Então, o que você vai aprender aqui na aula de hoje? Quais são esses 3 vazamentos que são silenciosos e que podem estar reduzindo a rentabilidade do seu hotel boutique, mesmo quando você tem uma boa ocupação? Como que você identifica na prática se esses vazamentos estão acontecendo no seu hotel? Como que você faz uma conta simples para você entender quanto dinheiro você está deixando na mesa, quanto dinheiro está escapando aí todo mês, e o que no final das contas vocês ajustam para já amanhã começar a proteger essa margem, sem depender de subir diária, sem depender de aumentar a ocupação, tá? Por que esse tema é tão relevante? Eu sempre escolho temas que eu acho que são muito relevantes para vocês, e esse é porque muitas vezes vocês têm o hotel cheio e ainda assim estão operando com uma margem apertada, né? Eu tenho conversado com muitos de vocês que esse é o cenário, porque pequenos vazamentos diários, às vezes eles parecem insignificantes isoladamente, mas quando você soma ao longo do mês e ao longo do ano, eles viram milhares de reais que poderiam estar fortalecendo aí o seu caixa, o seu investimento e a sua tranquilidade, né? A sua leveza na gestão, porque eu sempre falo de leveza e tranquilidade, que é o meu compromisso com vocês, e o meu compromisso com vocês que estão dentro do Owners, né? Para dentro do quem está dentro do meu programa. E é impossível a gente falar de leveza sendo empreendedor, né? Sendo dono, sem ter um hotel, uma pousada que esteja dando lucro, né?
fica difícil, fica leve. E também esse tema, porque a rentabilidade do hotel ou da pousada não é só sobre o resultado financeiro, né? O que sustenta essa leveza, né, na gestão. Quando a margem, quando o lucro aqui, muitas vezes eu vejo muitos de vocês têm um faturamento muito alto e um lucro muito baixo. Né? Então, quando essa margem ela é saudável, você decide com mais segurança, você investe com mais clareza e você opera também com mais leveza, com mais tranquilidade. Então, hoje a gente não vai falar sobre aumentar a ocupação, a gente não vai falar sobre subir diária. Hoje eu quero que você olhe para dentro do seu hotel, o que está acontecendo aí dentro, porque muitas vezes o problema não está no mercado, o problema não está na concorrência, não está no preço, está em pequenos vazamentos internos que acontecem todos os dias, silenciosamente aí dentro. E o mais curioso é que eles são tão normais na operação que você nem percebe. Eu vou só desativar o som aqui, tá, pessoal? Vou pedir para vocês manterem só no mudo, só para não gerar ruído. Obrigada. Então é isso, o mais curioso é que esses vazamentos, eles são muito normais, né? Eles entram como um normal na operação e você nem percebe que eles estão drenando literalmente a sua margem. Então, bora lá para o primeiro. O primeiro vazamento é aquele de você gerar valor para o hóspede, mas não monetizar esse valor. Esse é o vazamento mais comum de todos e o mais invisível, que ninguém contabiliza, muitas vezes. Pouquíssimos. Eu não conheci ninguém que contabilizasse até hoje. Ou seja, você tem valor no seu hotel, você entrega conforto, flexibilidade, experiência, personalização, mas você não monetiza isso com método. E aí, quando que isso aparece? Aparece quando os upgrades, eles viram automáticos, ou então para evitar desconforto. Quando os early check-ins e os late check-outs são liberados gratuitamente, sem política clara. Quando as experiências existem, mas elas não são oferecidas com segurança ali, com consistência pela equipe, a equipe não se sente confortável, né, para ofertar, muitas vezes porque não foi treinada. E aí, aqui está o ponto, que não é sobre empurrar a venda, é sobre você oferecer alguma coisa que o hóspede já deseja e que muitas vezes ele nem sabe que pode ter, ou pior ainda, você oferece de graça algo que ele estava disposto a pagar. Vamos lá fazer uma conta simples e agora prepara aí papel e caneta, que vai ser ruim, mas vai ser bom. Vocês vão ver o quanto vocês estão deixando na mesa e, ao mesmo tempo, o quanto vocês podem passar a ganhar a partir de hoje, depois dessa aula aqui para implementar. Quantos upgrades? Escrevam aí para vocês, se vocês souberem. Se não, depois busca lá na operação para vocês verem. Quantos upgrades você deu no último mês? Upgrade é quando você sobe alguém de uma categoria sem cobrar mais por isso. Né? Então, a pessoa reservou o standard e você deu o luxo de graça porque estava com uma família maior e o luxo estava disponível, ou porque deu algum problema no standard, e aí, em vez de você trocar para outro standard, como já deu um problema, você oferece o luxo e tal. Então, quantos upgrades você deu de graça no último mês? Quantos late checkouts foram liberados gratuitamente no último mês? Quantas pessoas pediram para ir embora 2, 3 horas mais tarde e usufruíram do hotel por 2, 3, 4 horas a mais sem pagar por isso? Quantos early check-ins aconteceram gratuitamente? Então, quantas pessoas chegaram no seu hotel antes do horário de check-in e subiram para o quarto, né? Fizeram um check-in sem pagarem mais por isso. E às vezes é mais uma manhã, né? Mais 2, 3, 4, 5 horas que vocês liberaram o quarto antes, porque já estava disponível e a pessoa chegou 8 horas da manhã. Agora você imagina, acontece ou não acontece? Manda um joinha aí. Quem faz isso?
100% de vocês pode responder que sim, que quem não respondeu, eu sei que está só quietinho aí, que todo mundo faz. São muitos anos disso, e eu sei que acontece. É isso, todo mundo, né? Pois é. Então, vamos fazer uma conta aqui. Se metade desses tivesse sido pago, vamos imaginar que para uma taxa média aí de 80 a 150 reais por cada late checkout ou early check-in. Vamos pegar o late checkout. Isso pode facilmente representar 2.000 a 4 mil reais por mês sem você aumentar a ocupação. Por exemplo, olha como é que a conta vai desenvolvendo. Segue o raciocínio aqui, ninguém para nos perder. Hoje a gente vai falar de números, gente. Tem que seguir aqui pertinho, tá? Então, imagina que você liberou no último mês 20 late checkouts. Se você tivesse uma política simples e vendesse metade deles, não vou nem falar dos 20, metade deles, se você tivesse vendido 10 por 100 reais, a gente estaria falando de 10 vezes 100 reais, R$1.000. Agora imagina que você fez 15 upgrades de categoria, ou seja, você deu o quarto superior gratuitamente. Se você tivesse vendido metade, 7, por R$200 a mais que fosse, 7 vezes 200 dá R$1.400. Só nesses dois itens, de late checkout e de upgrade, você teria feito 2.400 a mais no mês, sem aumentar a ocupação, sem subir diária. Agora, se você acrescentar early check-in ou uma experiência simples, por exemplo, 8 vendas, né, de R$150, você estaria falando de R$1.200 a mais. E aí você já vai para R$3.600 por mês. R$43.200 por ano. E essa que é a lógica do vazamento, né? São pequenos valores repetidos, muitas vezes eles vão virando um número muito relevante no final do mês e no final do ano. Faz sentido? Sim? Libera aí a câmera, gente. Quero ver vocês. Abre a câmera. É gostoso de ver vocês quando estou falando. Aê! A Hermine abriu. Muito bom. Abre a câmera, todo mundo. Quero ver. Então tá. Vamos lá. Já estamos falando de R$43.200 por mês. Esses 43 mil é margem, é lucro puro. Lucro, só lucro. Você tem quase zero custo com isso. E por que isso acontece? Porque você não tem uma política clara de oferta, você não tem um roteiro elegante para a equipe para fazer essa abordagem, aí fica todo mundo desconfortável e acaba dando o upgrade, acaba dando o late checkout, dando o early check-in, né? Não tem uma meta mínima de oferta, não tem alguém responsável para acompanhar, ninguém sabe, vocês não sabem direito, né? O recepcionista deu, enfim. E aí, quando não existe esse método, quando vira quando dá, a gente oferece, quando o dinheiro escapa, o dinheiro vai embora entre os dedos, né? É assim que acontece na prática. Então, esse é o primeiro vazamento, tá? Segundo vazamento é o tempo de resposta e follow-up fracos, que muitas vezes vocês têm. E aqui não é sobre preço, é sobre velocidade de resposta, velocidade de condução da reserva. Porque muitos donos ainda acham que é razoável responder em 12 horas, em 24 horas, que é aceitável. Mas hoje, o hóspede, ele pesquisa 3, 4, 5 hotéis ao mesmo tempo. E quem responde primeiro, quem conduz melhor, é onde ele fecha, né? Então, como que você identifica se isso está acontecendo aí dentro do seu hotel? Primeiro, você não sabe exatamente qual que é o seu tempo médio de resposta. Já começa, você não mede isso, já é um ponto. Depois a equipe responde com informação, mas não conduz a pessoa para o fechamento. Você acaba perdendo tempo. Você aqui é da sua mãe. Opa. Também tem essa Foi. Outra questão, você raramente faz follow-up
quando o hóspede não responde? Ah, não respondeu mais, aí está seguindo, né, surgem outras demandas, e aquele lá que perguntou, que você respondeu, ele não respondeu mais também, você deixa quieto. Está deixando dinheiro na mesa. Você já perdeu reservas para concorrentes que responderam antes. Aí, quando você entra em contato, a pessoa fala, já fechei no outro hotel. Já fechei em outra pousada. Agora, vamos fazer a conta, que hoje eu estou nas contas. Então, imagina que vocês recebam 40 pedidos de orçamento por semana, de reserva. Se 10% só desses pedidos esfriam por demora ou por falta de follow-up, vai se traduzir em 4 reservas perdidas. Agora você imagina que se perdeu 4 reservas. Se você tem um ticket médio por reserva de R$ 1.500, aqui quando eu falo ticket médio, eu estou falando do valor médio que uma reserva deixa no seu hotel. Então, o que é esse ticket médio de reserva? É o valor médio da diária vezes o número médio de noites que as pessoas ficam normalmente na sua pousada. Então, imagina, se a sua diária média é R$ 500 e a permanência média das pessoas é de 3 noites, você está falando de um ticket médio por reserva de R$ 1.500, certo? E aí, quando você perde 4 reservas na semana por demora ou por falta de follow-up, você não está perdendo só uma reserva, só uma diária. Você está perdendo 4 vezes R$ 1.500. Você está perdendo R$ 6.000 por semana. Em um mês, isso pode representar R$ 24.000 em receita potencial perdida. Se a sua diária média for de R$ 700 e a permanência for de 2 noites, o seu ticket médio é de R$ 1.400. Certo? De 800, se a sua diária é 800 e as pessoas ficam 3 noites, em média, a gente está falando de R$ 2.400 por reserva. Aí você multiplica isso por 4, certo? Numa semana. E de 4 vezes 4 num mês. É muito dinheiro. Então, além disso tudo, agora vocês imaginam, perderam 4 reservas. Só da reserva, só da hospedagem, vamos manter aquele número que a gente tinha feito a conta, só de hospedagem, você perde ali R$ 6.000 por semana, R$ 24.000 por mês. Só que você não perde só a reserva. Porque, em média, quanto que um casal, por exemplo, consome no seu hotel? Um jantar de R$ 300, uma garrafa de vinho de R$ 180, 2 drinks, R$ 70, talvez ali uma experiência, uma massagem, alguma experiência que você venda, uns R$ 250. Facilmente você adiciona a cada reserva R$ 500 a R$ 1.000. Então, aquela reserva de R$ 1.500 pode virar facilmente R$ 2.200, R$ 2.500 de faturamento total por reserva. Agora, vamos voltar lá para a conta. Você perdeu 4 reservas por semana. Seu ticket médio, R$ 2.200. 4 vezes R$ 2.200 são R$ 8.800 por semana. Num mês, são R$ 35.200 que você está perdendo. Num ano, são R$ 422.400 você está perdendo. É dinheiro, hein? R$ 422.000. Faz sentido? Faz sentido, gente? É isso. Então, vocês percebem como não é só sobre responder rápido por educação, ou por ser mais prático, ou porque as pessoas hoje estão com muita pressa? É proteger toda a cadeia de receita daquela reserva. Né? E por que isso acontece na prática? Aqui o Caio perguntou, eu já sigo aqui, peraí. O Caio perguntou, você recomenda o valor do upgrade a ser pago por pessoa ou por UH? Por UH. O late checkout e o early check-in cobro por pessoa ou por UH? Por UH. Sempre por UH, tá? Por UH, sempre. E por que isso acontece na prática? Porque vocês não têm isso definido, não tem um tempo máximo de resposta, não tem um script de condução para fechamento.
Porque se você deixar para as pessoas que estão lá nas reservas e tal fazerem, irem respondendo, tem que ter um script mesmo. Olha, o hóspede entrou, perguntou e depois não respondeu. Ok, depois de 5 minutos, que mensagem você vai mandar? Não respondeu ainda. Ok, daqui a 10 minutos, que mensagem você vai mandar? Façam essa continuidade, porque é isso que faz o hóspede ficar com você. Não é sobre ser chato. Se você montar um script bem feito, você ganha a pessoa. E hoje está aí cheio de inteligência artificial para você usar, para te ajudar nisso. Obviamente, criem respostas personalizadas, mas a IA pode te ajudar muito. Então, novamente, não é sobre como é que fala? Fugiu a palavra. Sobre improvisar. Tem que existir método, porque senão vira o quando dá. Ai, quando der eu respondo. Ai, agora eu tô pegada aqui. Ai, agora não sei o que lá. Quando a gente fala de determinar tempo, você precisa ter clareza. Por exemplo, o que é razoável aí dentro da sua operação, né? Então, por exemplo, resposta no WhatsApp, ter um tempo máximo de resposta de 15 minutos. Para orçamento de eventos, de 1 hora para orçamento. Ter e-mail até 4 horas de resposta. Os e-mails, normalmente, as pessoas toleram mais um tempo maior, né? Mas ali, o WhatsApp, pedido de orçamento, cara, tem que ser rápido. Se você não for rápido, você perde. Quando você voltar, a pessoa já fechou com o concorrente. Tá? Então, esse é o segundo vazamento para vocês corrigirem aí no hotel de vocês. E o terceiro vazamento é sobre dar desconto para encerrar a reclamação. Quem nunca, né? Vocês dão desconto para compensar quando acontece alguma quebra, né, na experiência ali do hóspede, em vez de realmente resolver a experiência. E esse vazamento, ele acontece por um motivo muito simples, que é falta de preparo da equipe para lidar com reclamação. A reclamação aparece, aí a equipe se sente extremamente desconfortável, não sabe muito bem o que fazer, e aí, para acabar logo com aquele desconforto, para o hóspede parar de reclamar, ela tenta meio que comprar o silêncio com um desconto, né? E isso acaba que é o que tira... aquilo de tirar dar aquele desconto para o hóspede literalmente parar de reclamar, tá? Só que isso é uma armadilha muito grande, porque na maioria das vezes o hóspede, e isso se vocês aqui é uma coisa que às vezes vocês não têm claro, e se vocês não têm, a equipe muito menos. O hóspede, ele não quer pagar menos. Ninguém vai para um hotel boutique, uma pousada de charme, esperando ter desconto de nada. Ninguém quer desconto. As pessoas querem a experiência pela qual elas pagaram. Essa que é a expectativa. Então, quando você dá desconto sem resolver a experiência, de fato, a pessoa na sua frente, ela até para de reclamar. Mas o hóspede não volta, ele não recomenda, ele não indica, e se ele comentar, ele vai comentar mal. Ou seja, você perde dinheiro, não compra satisfação e ainda perde possíveis futuras reservas por uma má indicação uma má nota daquela pessoa que está saindo insatisfeita, por muito que você tenha dado desconto. Eu tinha uma regra com a minha equipe dentro do Copa. Para quem está aqui pela primeira vez, né, eu fui reconhecida entre os melhores líderes do Copacabana Palace e pelo Great Place to Work, e era justamente por várias práticas dessas que eu tinha com a minha equipe, né, além da satisfação deles, né, com a minha liderança, com os resultados que a gente proporcionava também. Eu era responsável pela parte de atendimento, né, eu era responsável pelo relacionamento com o cliente, toda a minha área. E uma das regras que a gente tinha dentro da equipe, que eu coloquei, é ninguém dá desconto. Ninguém dá desconto para nada. Porque o hóspede, ele não quer desconto. O hóspede no luxo, no alto padrão, ele não quer desconto. Se você der, ele vai ficar feliz? Claro, mas não é a intenção dele, não é o objetivo. O que ele quer é a experiência pela qual ele pagou.
Quando a gente vai para um público mais low ticket, a gente fala de oferta, a gente fala de desconto, a gente faz um monte de pacote. Quando a gente vai para o high ticket, para o alto padrão, ninguém quer desconto. As pessoas querem a experiência pela qual elas pagaram. Tá? E se vocês pensarem, uma vez aconteceu, eu vou compartilhar uma situação comigo. Eu fui num restaurante de alto padrão, no Rio de Janeiro. E aí, a gente tinha pedido aquelas cestinhas de entrada com pães, pastinhas e não sei o quê. E aí, a gente pediu um pouquinho de manteiga junto, que vinha para acompanhar, enfim, era uma focaccia que tinha e tal. Beleza. E aí a pessoa trouxe, o garçom trouxe, assim, foi inacreditável. Ele trouxe num pires de café mesmo. E aí ele trouxe, eu não sei se aquilo era margarina, eu não sei o que era aquilo, mas ele trouxe, tipo assim, jogado, como se fosse eu não sei nem explicar para vocês. Veio uma apresentação horrível, assim, uma coisa não era aceitável para aquele nível de restaurante que a gente estava. E aí eu chamei, falei, garçom, olha, isso não é aceitável, né? Apresentar esse tipo de serviço num restaurante como esse, tal, beleza. Aí veio o gerente conversar comigo. Ele falou, olha, eu peço desculpas, realmente você tem razão, a equipe está em treinamento, etc. Aí, enfim, justificou tudo. Então, olha, a senhora fica tranquila, porque a senhora não vai pagar o jantar. Aí eu falei para ele, mas eu não quero não pagar o jantar. A minha intenção, ninguém senta no restaurante não querendo pagar o jantar. Eu falei, eu não quero não pagar o jantar. Eu quero ter a experiência e o serviço pelo qual eu estou pagando e estou disposta a pagar. É essa que é a intenção. Ele falou, não, mas peço muitas desculpas, eu não sei o que. Darará. Tanto ele insistiu, a gente foi embora sem pagar. Pergunta se eu voltei. Pergunta se eu recomendo. Me pediram 1000 desculpas. O que ele poderia ter feito? 1 milhão de coisas. Né? Poderia ter me oferecido trazido primeiro, né, a manteiga que eu tinha pedido numa outra apresentação, poderia ter me oferecido uma sobremesa, poderia ter me oferecido até uma segunda experiência, um segundo jantar que fosse compatível com aquela experiência e tal. Mas não me dá o jantar de graça, porque ele não ganhou nada com isso. Perdeu um cliente, perdeu recomendação, perdeu tudo. Tá? Quem está perguntando? E quando ele pede? E quando ele pede? Quando o hóspede pede desconto, você vai validar o valor. Por isso que é importante a gente estar preparado para o time, treinar o time, não só a gente ter esse discurso. Quando você tem muita segurança daquilo que você vende e do valor que você proporciona, você não dá desconto. O desconto, se vocês pensarem de uma forma profunda, ele sempre traduz uma insegurança da equipe, ou sua, às vezes, mediante o seu próprio produto. Sobre aquilo que você vai proporcionar para aquele hóspede naquela experiência. Agora, se você bater no peito e falar, cara, eu não vou te dar o desconto, você não vai falar assim, né? Mas você pensa para você, eu não vou te dar o desconto, mas eu vou fazer valer cada minuto que você está aqui dentro. É isso que o hóspede quer. É isso que vai gerar satisfação. Então, a minha sugestão, não dá desconto. Tem situações de exceção, mas 90% das vezes não vale a pena dar o desconto. Tá? Então, respondi? É isso, é um desserviço. Exatamente. Oi, Paty! Ai, a Paty muito maravilhosa. Paty, agradeço aqui publicamente a sua mensagem, o seu e-mail. Eu amei, 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 amei. Tá? Muito, muito obrigada. Então é isso, é realmente um desserviço. Você perde muito quando você dá desconto. Inclusive, você perde a credibilidade que você tem para aquilo que você estava cobrando. Porque afinal, afinal não vale isso. Deu um errozinho, baixa. Não, corrige a experiência. Sempre tem uma solução, tá? Não é o tema da aula aqui hoje, como resolver reclamações, mas dentro do Owners, inclusive, eu tenho um módulo todo disso de como resolver reclamações, como fidelizar 100% dos hóspedes. Por quê? E foi um método que eu criei dentro do Copacabana Palace, que a gente conseguiu manter um NPS de 100% por mais de um ano. E a gente tinha muitas
reclamações. Parece que não, né? Às vezes, mas vocês que estão dentro do ramo, vocês sabem que mesmo no alto padrão a gente tem, sim, muitas reclamações, as situações acontecem, tem infiltração no quarto, tem bichinhos que aparecem, tem coisas para acontecem em todos os lugares, tá? E como que a gente sai disso? Como é que a gente resolve isso? Então, tem método, só que a equipe precisa estar preparada, treinada, segura para lidar com isso. E é isso que vai fazer. E tem que ter técnica, tem que ter método. Né? Dentro do Owners eu explico tintim por tintim de como fazer isso e não perder cliente nenhum, e não dar desconto, e resolver 100% das reclamações. E funciona, tá? Então, não deem desconto. Tem solução. Ah, que bom. Respondi. Boa. Aí tá, beleza. Então, me perdi aqui. Tá. Quando você dá desconto, ok. Então é isso. Quando você dá desconto sem resolver, você acaba perdendo dinheiro e não resolvendo, de fato, o problema. Tá? A única coisa que você resolve é o hóspede parar de reclamar. É isso. Mas ele continua insatisfeito. Ele só parou de falar porque você deu desconto. Então, vamos fazer aqui, mais uma vez, a conta. Imagine que, no mês, você teve 8 situações em que a equipe tirou alguma coisa da conta. 8 situações que você tirou uma média ali de R$200 de cada conta. São R$1.600 indo embora. 8 vezes R$200, R$1.600 indo embora. E o pior, se o hóspede sai insatisfeito e você ainda carrega esse risco dele entrar nos canais, né? Entrar na Booking, entrar no TripAdvisor, entrar nos canais digitais e prejudicar a sua reputação, né? E com isso você perde futuras reservas, que você nem consegue, a gente não consegue nem contabilizar, mas você perde. Cada comentário ruim, se estou na dúvida de alguma coisa, entro, a nota até é boa, às vezes não é um comentário, muitas vezes, que faz cair a sua nota. Mas se eu estou na dúvida entre você e o concorrente, eu leio aquele comentário e o concorrente não tem aquele comentário, eu vou para o concorrente. Então, você acabou de perder uma reserva, que você nem ficou sabendo, né? Então, a gente nem está contabilizando isso aqui, tá? Então, a solução aqui não é também não dar desconto nunca. A solução é treinar o time para resolver a reclamação com método, com um princípio, meio e fim, dar segurança, dar confiança para eles, tá? Dar esse suporte. Porque quando o time ele sabe o que fazer, ele não entra em pânico, ele não precisa apelar para desconto. Desconto é um apelo. É um apelo. Né? Se vocês não tinham essa clareza, se nunca tinham pensado sobre isso, vocês acham que é normal, que acontece em todo lugar, não, a gente evita desconto ao máximo, tem outras soluções. O seu objetivo quando tem uma reclamação é reverter o serviço, é reverter essa insatisfação. E a solução dela não está no desconto, tá? Então, significa corrigir o que falhou de verdade, agir rápido, assumir essa responsabilidade, né? Pegar para você essa responsabilidade e entregar uma segunda chance que vá compensar, que vá apagar, digamos assim, aquela experiência ruim. Bem executado, né? Faça bem executado. Aí sim, você resolve a raiz do problema e para de jogar a margem fora. E com isso, assim, as reclamações, a aula não é sobre reclamação, mas enfim, vou me estender aqui um pouquinho. A reclamação, ela é uma baita de uma oportunidade de fidelização, porque, às vezes, aqueles hóspedes que acontecem aquelas coisas mais ou menos, que não estão muito encantados, nem muito insatisfeitos, eles estão ali naquele neutro, sabe? Então, eles não estão muito satisfeitos. Tem algumas coisas que eles não gostaram muito, mas também não é o suficiente para eles se expressarem, né? Essas pessoas vão embora e não voltam mais. Agora, o hóspede que reclama, o que ele está te falando? Eu quero que você me dê uma solução. É igual ao relacionamento. Vamos pensar aqui, relacionamento casal mesmo. Quando você reclama numa relação, seja amorosa, seja de amizade, quando você reclama, o que você está falando para a pessoa? Eu quero que mude, eu quero que seja diferente. Eu adoro você, eu amo você, mas eu quero que seja diferente. Isso aqui não está legal. Você está dando a oportunidade da pessoa corrigir. Porque se você está realmente de saco cheio, se você não quer mais aquele relacionamento, você não vai falar. Você não vai se dar o trabalho, porque você já não quer mais.
Então, pessoa que reclama, ela quer a solução. Então, dê a solução, não dê o desconto. Tá? E essas reclamações, eu, inclusive, mantenho contato, a maioria dos hóspedes que eu mantenho contato até hoje são hóspedes que, em algum momento, eu resolvi alguma reclamação. Porque você gera muita conexão, você gera muito vínculo. Tem que saber fazer? Tem. Tem método? Tem. Tem ferramenta? Tem. Mas é possível, tá? É possível. Fez sentido? Sim, para de dar desconto por causa de reclamação. Certo? Bom, então, como é que vocês colocam em prática já amanhã? Gostaram dos 3 vazamentos? Viram o dinheiro indo embora aí? Agora, a partir de agora, não mais, hein? Eu não estou te ouvindo, Emília, está mutado. Achei sensacional, é o meu primeiro contato, com certeza eu vou voltar aqui. E respondendo a sua pergunta, eu acho que o primeiro passo, eu já estou pensando nele aqui, é incluir nas políticas os valores do late checkout, do early check-in, talvez uma tabela que conversar com os parceiros das experiências que a gente indica e nunca cobrou um centavo por isso. Isso era uma questão que eu já vinha olhando para ela há algum tempo. E super concordo com você com relação à questão do desconto, mas isso não estava muito claro para mim. Tipo, eu suspeitava que não era a melhor solução, mas agora você clareou essa questão para mim, porque é lógico, se a pessoa vem com uma expectativa alta, chega aqui, a expectativa não atende, não vai ser um desconto que vai deixá-la feliz. Pelo contrário, isso pode até virar um assunto. Quando ela for comentada a hospedagem, ela vai falar, então, estava bom até a página tal, e aí depois teve esse problema. Se você conserta, aí essa experiência eu já tive, se você corrige o problema e cria uma experiência melhor para o hóspede, de novo, ele sai falando daquele episódio, mas falando de uma maneira positiva. Olha, aí eles foram sensacionais, e eles resolveram, e a pessoa, a dona do hotel, foi lá e trocou o negócio, e deu certo na mesma hora, e a manutenção foi feita de forma invisível, e a gente nem se deu conta, e tal. Então, essa experiência eu já tenho, de transformar um episódio, a princípio, ruim, negativo, né? Uma experiência negativa, em um marketing positivo para a pousada, porque a pessoa percebeu, e eu acho que isso vale para muitas situações na vida, não é só em relação à hospedagem, percebeu que a gente foi tocado pelo sofrimento dela, fazendo um pouco de drama aqui, mas assim, que a gente sentiu a dor dela e falou, não, a gente vai resolver isso, esse papel é nosso, nós vamos resolver isso. E aí, com isso, eu já percebi que a gente fidelizou hóspedes, onde a relação começou difícil e eles enxergaram a gente, por outro lado, falou, olha, essas pessoas estão aqui realmente empenhadas em fazer o papel delas, diferente de, tá bom, vou te dar um desconto aqui, de novo, estou sendo um pouco dramática, mas... Mas é exatamente isso. Muito obrigada pela sua contribuição, Emília. É exatamente isso. E acho que aqui a Emília representou 100% de vocês com essa fala dela, porque é exatamente isso que acontece na prática, e eu tenho a certeza que todos vocês já viveram essa experiência, né? Então, é exatamente isso. A Paty falou, o desconto funciona como um cala-boca. Eu estava segurando essa expressão, Paty, mas é exatamente isso. É exatamente isso, tá? Então, não deem desconto, resolvam. É isso que a Emília falou. É o dono, vem, conversa, faz, acontece, se comova realmente com aquela situação, treine o time para que eles saibam fazer isso, não seja sempre você fazendo, né? Mas é aqui que vira a chave. E com isso, você ganha muito dinheiro, porque reclamação acontece sempre, diariamente, não é no seu hotel ou na sua pousada, é em todos os hotéis e todas as pousadas do mundo. Eu trabalhei nas 6 maiores redes do mundo. Ritz-Carlton, Four Seasons, Sofitel, Intercontinental, Copacabana Palace, todos
todos têm inúmeras reclamações diariamente. Não importa o quão maravilhoso o seu hotel é, ele tem reclamações, isso é uma certeza que eu tenho. Então, se a cada reclamação você dá desconto, se você for colocar isso na ponta do lápis, olha, no final do mês é muito caixa que você está deixando, e no final do ano, então, nem se fala, tá? E eu ainda digo mais, quanto mais exigente o seu hóspede, quanto mais você está oferecendo, né, eu acho que é maior a chance da reclamação, porque a expectativa da pessoa está lá no alto e ela está pensando, eu vim, eu estou pagando, sei lá, eu fui indicado, a gente trabalha, a pousada está aqui há 35 anos, a gente até hoje não trabalha com operadora, tem pouquíssimos contatos com a agência de viagem, eu digo que a gente vive de retorno e de indicação. Então, quando é essa situação que o hóspede ou está retornando ou teve uma indicação muito boa, a expectativa dele também está lá no alto, porque ele ouviu alguém, porque ele está voltando, né? Podia ter escolhido outra hospedagem, mas ele está voltando. Então, eu acho que a reclamação é natural, não vejo como uma coisa negativa, entendeu? Total, é uma oportunidade mesmo que ele está te dando de você reverter a situação, né? É uma oportunidade mesmo. Gostei da sua comparação com relacionamentos, foi ótima a sua imagem. Muito bom, obrigada. Então, assim, eu vou fechar aqui de como vocês colocarem em prática já amanhã. Vou fechar com 3 movimentos simples, um para cada vazamento. Então, primeiro, define as ofertas monetizáveis de forma clara. Então, hoje mesmo, senta 30 minutos e define quanto custa o seu late checkout, quanto custa o seu early check-in, qual que é o valor mínimo do seu upgrade. Estabelece isso, treina a equipe. Então, escreve, deixa claro quando pode, quando não pode, cria política. Tá? Sem política, vira improviso, e com política se transforma em margem, lucro. Segundo, define um tempo máximo de resposta para as reservas e para as solicitações. Então, o WhatsApp, define aí dentro quando, daí vai depender muito que tamanho de time você tem, como é que é, mas assim, não estenda o tempo, tá? WhatsApp até, sei lá, 15 minutos no horário comercial, no e-mail, no máximo no mesmo dia. Então, o mais importante é você ter essa consciência de que toda resposta precisa de um próximo passo o quanto antes. Quanto mais rápido você der essa resposta, maior a probabilidade de ele fechar com você. E não é só passar informação, porque tem gente que, respondi, pronto, mandei o panfleto do hotel, mandei, sei lá, a proposta. Não é só isso. Como é que eu conduzo o hóspede para fechar, o cliente, se for de eventos, como é que eu conduzo a pessoa para ela fechar comigo? Tá? Então, esse é o segundo passo. Terceiro, crie uma regra simples para reclamação. E a regra pode ser essa que eu passei aqui para vocês. Ninguém dá desconto. Desconto é o último recurso. Primeiro, a gente recupera a experiência. E aí você vai explicar para o time, né? E conversar e ensinar como fazer isso, né? Como é que a gente resolve antes de tirar da conta, o que a gente pode fazer para corrigir rápido, o que a gente pode oferecer que não destrua a margem que aquela pessoa está trazendo. Porque às vezes é isso, a pessoa pagou 1.500 na reserva, você deu 200 de desconto e aí deu uma reserva mais não sei o quê. De 1.500 você foi para 1.000. Tá? E isso começa com uma decisão, com clareza, com método. Então, hoje, você viu, resumo aqui da aula, você viu que rentabilidade não depende só de ocupação ou de diária. Vocês viram isso hoje com clareza? Vocês viram no exemplo como que as perdas podem chegar a quase 500 mil nessas coisinhas pequenas que eu estou falando para vocês? É muito dinheiro, gente. Tá? É muito dinheiro que vocês estão deixando na mesa. Então, hoje você viu que a rentabilidade não é só sobre ocupação diária, que existem 3 coisas que acontecem todos os dias aí dentro do seu hotel que fazem você perder dinheiro diariamente. Então, é valor que você gera e não monetiza, reservas que você pede por falta de velocidade de condução e margem que você rasga tentando compensar falhas com desconto, em vez de recuperar a experiência. Tá? Então, pequenos vazamentos diários, eles parecem inofensivos, mas quando você soma no final do mês, no trimestre, no ano, ele pode representar dezenas de milhares de reais.
E o mais importante, nenhum desses ajustes exige aumento de ocupação. Nenhum desses ajustes exige aumento de diária. Exige clareza, padrão, método, equipe treinada. Se você sente que o seu hotel poderia, ou a sua pousada, poderia ser mais rentável, não porque precisa vender mais, mas porque precisa de estruturar melhor, de profissionalizar a gestão, então o próximo passo não é você trabalhar mais, é você organizar a sua operação com estratégia. Dentro do meu programa do Owners, é exatamente isso que a gente faz. A gente trabalha liderança, a gente trabalha cultura e a gente trabalha estrutura, método, rentabilidade com leveza, né? Que traga essa leveza para vocês, para a operação. Então, se fizer sentido para vocês, se você quiser ajuda para estruturar isso, faz a aplicação para o Owners. Bianca, coloca o link aqui para mim, por favor. Quem tiver interesse, o link está aqui. Exato, clica aqui, aplica para o Owners, a gente faz a análise, se fizer sentido, se a gente achar que faz sentido para você, a gente vai te chamar para uma conversa e te apresentar em detalhe o passo a passo do Owners, como que eu te levo, pego na sua mão, mergulho no seu negócio com você e estruturo todo o seu negócio para você ter mais leveza e tranquilidade na sua operação. Tá? Porque crescer é importante, mas crescer com margem saudável, tranquilidade, é isso que sustenta o negócio e que te permite ter uma vida também mais leve e mais tranquila. Fez sentido, pessoal? Gostaram? Muito. Que bom! Vou abrir agora, vou dar 5 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar dúvidas, enfim. Fiquem à vontade, tirem dúvidas, perguntem, falem. Oi, Maria, você está aí também? Que bom, tudo bem? Gostou da aula, Maria? Você me convenceu hoje. Sério? Sério. Vai entrar para o Owners? Vou sim. Opa! Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda, Maria! Que delícia, fico muito feliz. A Maria, a gente conversou segunda, Maria? Foi, segunda, sim. Segunda-feira ela tem uma pousada. Como é que chama Maceió. Maceió. A pousada Amar, linda pousada boutique também. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada, Maria. Temos muito para desenvolver aí ao longo desse ano, e é isso. Fiquei muito feliz de saber. Saindo daqui, eu já te mando mensagem e a gente segue com os próximos passos, tá bom? Sim, já conversamos, com certeza. Muito obrigada, viu? Aprendi Obrigada. muito hoje nessa aula também. Ah, que bom, fico muito feliz, Maria, de poder ajudar. E a Maria é portuguesa, para quem não sabe, olha, vou dar agora, olha, eu também falo português, porque eu vivi em Portugal por 20 anos. Então, segunda-feira, conversei com ela, não foi, Maria? 1h30. Foi, sim, senhor. Foi uma conversa em português de Portugal. Em português de Portugal, fazia anos que eu não falava, Maria, português de Portugal, mas ainda falo. Foram muitos anos. Bom, brincadeiras à parte, muito obrigada pela presença de todos vocês, é sempre muito bom ter vocês aqui. E é isso, e a gente se vê na próxima quarta-feira, então, às 11 horas da manhã. Beijos. Qual o seu nome, por gentileza? O meu? Sim. Maíra. Maíra. Obrigada, Maíra. Foi um prazer. Prazer foi meu, Emília. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ai, o roteiro, peraí, gente. Ai, o Manuel falou do roteiro. Eita, segura aqui. Vou enviar. Ai, o Manuel, acho que já é a terceira aula que ele me lembra. Gente do céu, Bianca, me lembra antes. Eu, às vezes, vou... link do resumo da aula, eu só deixo para quem participa comigo aqui ao vivo, então clica lá, baixa, porque depois não vai ficar mais disponível, tá? Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau.